Olá, tudo bem com você? Ano novo, contas novas. Um bom controle do orçamento pessoal é fundamental para ter um ano tranquilo. Você já organizou o seu orçamento familiar de 2021? Se ainda não fez isso, acompanhe o nosso bate-papo com o economista Joelson Sampaio. Ele vai trazer várias dicas de finanças pessoais para você colocar em prática aí na sua casa e manter o orçamento familiar equilibrado nesse ano que está só começando. Acompanhe a entrevista. Joelson, o ano começou e muita gente já está começando a planejar, organizar a vida financeira para 2021. A gente sempre começa o ano já pagando conta, né? As contas já começaram a chegar. Exato. As contas chegaram, as contas de janeiro são bastante significativas para o orçamento das famílias. Muitas contas aparecem, vencem em janeiro, como IPVA, IPTU, enfim, diversos impostos, né? E esse ano não foi diferente. E aí sim cabe um planejamento e um plano financeiro para conseguir acomodar e ter já um início de ano mais organizado, pelo menos do ponto de vista financeiro. Para quem já vem de 2020 com a conta no vermelho, como é que faz? Para quem já vem com mais dificuldade financeira, principalmente por conta de um 2020 bem desafiador, muitas famílias tiveram dificuldade de organizar e lidar com seus orçamentos. 2021 começa com um desafio adicional, porque essas pessoas geralmente já têm uma restrição ou está num saldo negativo, e aí para essas famílias o desafio é ainda maior. E claro que mesmo numa situação crítica, a organização, o planejamento pode ser uma ferramenta útil, porque às vezes as pessoas imaginam que o planejamento, o controle, né, das finanças é só para quem ganha muito dinheiro ou para quem tem saldo positivo. Não, ele é mais essencial, ele é mais útil para quem não tem sobra, para quem não tem margem, que precisa ser eficiente, para quem tem pouco recurso, porque aí você consegue identificar onde precisa mais, aonde de repente que tem algum gasto supérfluo e evitar que tudo isso vire uma bola de neve. E como que essas pessoas, né, que têm um orçamento um pouquinho mais apertado, podem fazer para conseguir organizar, né, essas contas, para que ao longo do ano consigam honrar com seus compromissos? As pessoas precisam inicialmente ter clareza, né, do que elas têm de entrada e o que elas têm de contas para pagar. Esse é o primeiro avanço, né, o primeiro passo para ter esse controle, para ter esse cuidado. E elas podem fazer isso de uma forma bem simples, anotando mesmo num papel ou numa planilha eletrônica ou usando aplicativos. Cada uma vai ter uma forma mais fácil de se identificar e, enfim, e também lidar com as ferramentas que existem disponíveis. Mas é importante as pessoas terem esse, digamos que, cuidado em saber o que elas precisam pagar, quais são as prioridades que elas têm em termos de pagamento e também as suas entradas, para ao longo do ano elas conseguirem, de repente, ter alguma folga e se não tiver, mas pelo menos manter suas contas em dia. Muitas pessoas, por não terem um controle financeiro, acabam gastando muito no final do ano e aí chega janeiro já endividadas, chegam no janeiro já no negativo. Isso acaba prejudicando muito o resto do ano. E isso também tem a ver com planejamento. Se a pessoa conseguisse ter um controle ali, olha, dezembro eu tenho mais entradas, mas em janeiro eu tenho mais saídas, ela poderia, de alguma forma, fazer uma reserva para fazer frente a essas contas que aparecem em janeiro e afetam o resto do ano. No comecinho da nossa conversa, a gente falou sobre essas contas, né, já do começo do ano, como IPTU, IPVA. A gente sabe que pagamento à vista, por exemplo, tem desconto, mas também tem a opção do parcelamento, né? Qual que é o mais vantajoso? O parcelamento sem juros, ele é mais vantajoso. Então, para as famílias que estão já com restrições, essa opção ela é uma opção mais vantajosa. Sempre bom lembrar que o controle já
financeira ajuda nessa questão, né, de você identificar, inclusive, essas questões de financiamentos sem juros, mas também é importante lembrar das datas, porque muitas pessoas fazem o parcelamento, mas elas acabam não se organizando, não tendo um controle e perdem depois o financiamento e aí acaba pagando todo o valor, e às vezes com multa, e fica até mais caro. Então, o financiamento sem juros ele é muito vantajoso, principalmente se você consegue acompanhar e fazer esse pagamento, que aí você suaviza esse pagamento ao longo do ano. Para quem já está se planejando aí, né, fazendo esse planejamento para o ano, qual que é a principal dica, né? É sentar mesmo, colocar tudo na ponta do lápis, olha, eu tenho essa conta fixa, né? Qual que é a minha prioridade? O que essa pessoa precisa fazer mesmo para conseguir, né, manter um orçamento equilibrado aí nos próximos meses que virão? Então, na hora que a pessoa senta para organizar as suas finanças, ela precisa criar uma lista de priorização. Então, ela precisa ter prioridades e elencar o que ela tem de mais urgente. Então, na hora que ela faz o mapeamento de todas as despesas, ela vai observar que algumas despesas são obrigatórias, outras não são obrigatórias. Das obrigatórias, algumas são essenciais, então ela não pode deixar de pagá-las. E aí ela vai começando a criar uma lista do que ela tem que focar, priorizar, e depois uma lista, caso ela não tenha todo o recurso, o que ela pode deixar para um instante seguinte. E esta lista vai, de novo, sentar e ter que olhar todas as contas para ter esse controle. Pode ser na ponta do lápis mesmo, literalmente, pode ser no aplicativo, numa planilha eletrônica, mas ela vai precisar fazer esse exercício, né, do que é essencial. O que é essencial? Aquilo que ela precisa no dia a dia para sua subsistência. Então, a parte de alimentação, a parte de aluguel para quem paga aluguel, a parte de conta de água, luz, enfim, são contas importantes que as pessoas não podem deixar de pagar. Os tributos, se elas não puderem pagar agora, elas podem fazer algum adiamento, dependendo do tributo, e ela pode até negociar um financiamento ou até um parcelamento desse tributo. Mas ela precisa ter esse, digamos que, mapeamento de todas as contas para conseguir fazer esse controle. Então, ajustando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mesmo que essa pessoa não consiga, né, fazer com que sobre dinheiro, pelo menos também dá para dar um jeitinho para não ficar no vermelho, para não ficar endividado, né? Exatamente. Mesmo para as pessoas que têm menos recurso, né, para as famílias que têm mais restrições, no dia a dia elas conseguem sempre achar uma forma de otimizar o seu orçamento, né? Então, elas conseguem dar um jeitinho de conseguir acomodar as contas, as despesas dentro da sua restrição orçamentária. Isso é fundamental para ter um 2021 melhor. Porque, caso contrário, para as famílias que têm menos margem, né, que são as famílias de menor renda, é mais desafiador, porque elas não têm margem nem espaço para ser ineficientes, né? Para quem ganha muito, às vezes a ausência do planejamento, tudo bem, a pessoa poderia economizar mais, investir melhor, mas para quem ganha pouco é essencial. É muito importante ter esse controle do dia a dia. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Obrigada pela sua companhia e até mais.